Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que passou e mais esta que está iniciando. Obrigado por ser este primeiro dia da semana, o Senhor ter nos despertado, nos dado vida, saúde, nos deu alimento e agora nos trouxeste à tua casa para te adorar, para bendizer o teu nome e nos alimentar com o pão da vida, o alimento espiritual em seu devido tempo, o pão que dá força, que dá fé, que revela a sua palavra, que alimenta a nossa vida espiritual. Abençoe cada vida, Pai, aqui presente, cada irmão, cada irmã, aqueles que não puderam vir, que o Senhor os alcance e os abençoe. A audiência invisível, por meio da rede social, abençoe a cada um, Pai, que cada um possa desfrutar da bênção da sua palavra, desta revelação, e assim o Senhor alimentar a todos nós, nos fortalecendo em fé. Estamos vivendo horas difíceis, Pai. Há uma crise mundial, há uma crise política, há uma agitação política, há uma agitação religiosa. Abençoe o teu povo, desperta o nosso coração, nos ajude a estar mais próximo da sua presença e cheios da sua presença, para que assim o Senhor possa guiar o nosso coração e nós possamos resistir os dias maus. E quando o Senhor tomar o teu Espírito Santo e retirá-lo desta terra, a sua igreja sairá junto. Então necessitamos de ser batizados e selados, Pai, com teu Espírito. Sela cada coração, desperta as nossas vidas. Não deixe nós ficarmos embaraçados nas coisas deste mundo e nem ser apanhados pelo pecado que tão de perto nos rodeia.
mas o Senhor está dentro do coração. Aceita a nossa gratidão, Pai. Toma-me em Tuas mãos neste momento. Toma meus lábios, meu coração, minha mente. Ajuda Teus filhos. Fala em cada coração, Pai. Nós Te rogamos estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à leitura da Palavra de Deus. Vamos ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Na sequência, leremos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 37. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 37 até o 54. Glória a Deus. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes, e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se na ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante
a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Os nossos irmãos através da internet, Deus abençoe a cada um, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos deixar como título: um corpo esperando no além. Tomando estas escrituras, cartas escritas pelo apóstolo Paulo, para nós a palavra de Deus, né, que nos traz tão grande informação, falando do que deve acontecer com este corpo, e também sabemos aqui falando da ressurreição e falando da vida que teremos após esta vida, né? Se o corpo tombar, morrer, após esta vida terrestre terminar, então Paulo disse que temos um tabernáculo, uma casa, um edifício, não feita pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus. Então, olhando, ao mesmo tempo em que olhamos para este corpo, sabemos que ele é frágil, muitas vezes desqualificamos muito o corpo humano, simplesmente pelo fato que o pecado entrou nele e leva os homens a cometer coisas indecentes, né? Coisas que contraria a Deus. Isso é uma indecência a Deus. Então, mas Deus trouxe para nós, quando esse corpo tornou corruptível, Deus manifestou em um corpo incorruptível. Ainda que nós vemos Deus manifestado em carne, Deus criando um corpo, passando pelo processo do nascimento virginal, nascendo de mulher, tendo um corpo então semelhante ao nosso. Ele sofreu a pena do pecado, foi julgado sobre ele, como ele ordenou. Ele disse em sua palavra que o dia que o homem pecasse, ele morreria, que o homem saiu do pó e ao pó ele havia de voltar. Então Deus veio e ele passou por este processo, nascendo da Virgem, sofrendo a pena do pecado, que é a morte, e desceu à tumba, né? Desceu à sepultura, desceu ao Hades. Mas estava escrito na palavra de Deus através de Davi, em seus salmos, que ele disse: não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Então, olhando para essa corrupção, tanto o corpo do Senhor Jesus, ele o manteve em santidade, quanto ao pecado, ele foi incorruptível. Ele se tornou pecado por nós, ele sofreu a pena do pecado, passando-se por pecado, mas ele não era um pecador. Ele é o Santo de Israel. Então, dentro disso, ele foi incorruptível. E ainda que desceu à tumba, o seu corpo também
Deus o tirou incorruptível, ou seja, antes que ele começasse a corromper, a degenerar, a desfazer, que são, me parece, 72 horas, o corpo começa a degenerar, diz o profeta. 72 horas você olha, são 3 dias. Então, dentro desse espaço de tempo, Deus o retirou. Precisamos guardar bem isso, porque é uma coisa simples, talvez você entende muito bem, mas isso mostra para nós uma grande realidade que estará diante dos nossos olhos a qualquer momento, que é a grande ressurreição. Então, olhando para a ressurreição de nosso Senhor, Ele passando até mesmo o ato da morte, e ali Ele foi levantado. Então, olhando para esse corpo que é frágil, quando na verdade lá no Éden, Satanás aplicou nele a injeção do pecado, ou seja, aplicou nesse corpo a vida, que não é vida, que nós chamamos morte. Ainda que as pessoas estão caminhando para lá e para cá, mas enquanto não há um conserto, uma aceitação da palavra de Deus, são caminhantes mortos. Posso usar uma expressão do profeta, uma expressão rude. Ele disse na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o irmão Brana disse: o homem sem o Espírito Santo é um animal. Então, um homem sem o Espírito Santo, ele é corruptível, está vivendo em pecado. Por quê? Porque o homem é um animal, nós somos feitos à imagem dos animais. Esse corpo terrestre é feito a essa imagem animal. Então, sem o Espírito Santo, que é o que nos faz diferente, se o Espírito Santo não está em nós, o que vai vivificar esta carne é o opositor. E quando ele domina nós, então Paulo classificou isso como pecado e classificou o homem como escravo do pecado. E como escravo do pecado, é o prazer da carne, são tantas coisas, é a perversão da lei natural de Deus em coisas infames, em prostituições, em mentiras, e assim tantas outras coisas que cercam o ser humano. É um tanto difícil converter-se. Para converter, temos que ouvir a palavra de Deus, crer nela. Quando nós cremos, ela nos corrige. Quando ela nos corrige, então você vai e conserta. Mas há uma coisa chamada hábito, que é difícil nós livrarmos, né? Então habituamos em tantas coisas, e quando Deus pede para nós mudar aqueles hábitos, aí nós achamos difícil. Nós não renunciamos os hábitos para estar com o Senhor. Aqueles hábitos, na nossa mente, ele não fará nada de mal e não atrapalhará em nada, quando a palavra de Deus está condenando ele em nós. Então, que Deus nos ajude. Por isso, cada um deve ser o juiz de si mesmo, julgando a si mesmo, julgando o pecado que tão de perto nos rodeia, e assim deixando de lado, porque ele envolve esta carne. E o pecado envolvendo esta carne, então ela está em corrupção. Isso gerará a morte. Quando gerar a morte, ou seja, cairmos em sepultura, o corpo vai apodrecer. Mas até ainda está tudo bem, né? Mas quando ele for ressurreto outra vez, e ele vai sofrer o juízo outra vez.
aí ele vai se corromper, vai acabar. A corrupção, algo que vai comendo a pessoa, vai acabando com ela, mas está neste corpo. Então esse foi o pecado que Satanás envolveu na célula humana, no corpo humano. Então nós olhando a Bíblia que disse, né, esse corpo da terra é terrestre, mas há um corpo dentro que é o espírito, e ele é do céu. Olhando para Adão, ele era terrestre, mas olhando para o Senhor Jesus, ele era do céu. Então seremos, aqui estamos como terrestre, mas seremos também como celeste. Então se semeamos neste corpo, disse Paulo, nesse corruptível que nós semeamos o incorruptível. Então dentro deste corpo, você olha o corpo como ele sendo a terra, dentro desta terra há uma semente, né? Então a Bíblia diz, o Filho do Homem saiu a semear a semente. Qual é a semente? A semente é a palavra de Deus, e parte da semente caiu em uma terra boa, terra fértil. Onde está essa terra fértil? É o seu coração, é a vida humana. Então esta palavra, fertilizada com a fé nesta palavra, então ela agora começa a gerar a vida espiritual de Deus. Então ainda que nós estamos neste corpo, que é corruptível, que você cansa, você fica fadigado, ainda sofre alguma enfermidade, ainda que se ele descer à tumba, ele desfizer, mas dentro dele você plantou a semente e ele sairá incorruptível. Esse corpo, não outro. Tá, você vai olhar, mas então agora ele está transformado, ele desfez, mas Deus vai criar o outro. Então Deus vai nos trazer do pó da terra, e essa sua imagem que você tem, diz o irmão Brana, essa característica sua, o seu rosto, a sua aparência, é a mesma que você terá, ela não mudará. Amém? Você se acha feio? Se acha lindo demais? Não existe feio nem bonito. Claro, olhando de um ponto de vista, todo ser é maravilhoso, é criação de Deus. Né? Então nós olhamos Paulo expressando sobre a carne humana é uma, do animal é outro, da ave é outro, do peixe é outro. Ele falando da glória dos corpos celestes, agora falando do corpo celeste, não falando nesse, mas falando das estrelas, da lua, do sol. A glória do sol é uma, a glória da lua é outra, das estrelas é outra. Difere-se uma estrela da outra, se difere. Então nós olhamos esse corpo, né, que Deus criou, chamado universo, cada um em sua glória, cada um brilhando dentro daquilo que Deus fez. Mas olhando então para nós, homens, agora que Deus nos fez, homem, primeiro esse natural, depois o espiritual. Então que Deus possa nos encher, sempre com teu Espírito Santo, que é a palavra vivificada em nós, Deus vivificando. Paulo disse que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a presença da última trombeta, porque a trombeta soará. Então, ante, na presença da última trombeta, nós seremos transformados, né? Primeiro os mortos ressuscitarão. Então Paulo diz, os mortos ressuscitarão incorruptível.
quando eles forem levantados da terra, então esse corpo já não será mais o corpo do pecado, ele estará incorruptível. Então Deus tem mandado o seu Evangelho, tem mandado a revelação da sua palavra, e eu desejo ler alguns parágrafos para os irmãos, da mensagem adoção, que vai falar deste corpo, o irmão Brana explicando, esse corpo terrestre, depois um corpo celeste, até chegarmos a um corpo glorificado, 3 corpos aí, para formar uma personalidade perfeita. Então vamos ler o que diz o irmão Brana, é uma boa explicação, isso nos ajudará sempre, porque nós precisamos estar cientes destas coisas, é o que nós esperamos, nós estamos esperando o arrebatamento, mas se eu morrer, se o meu corpo tombar antes que eu seja arrebatado, então isso vai acontecer comigo, eu serei ressurreto. Se acontecer com você, você vai ser ressurreto. Você não crê nisso? Você está semeando a palavra de Deus no seu coração, você está semeando neste corruptível, mas quando Deus, se assim nos chamar lá do pó da terra, como Ele tirou Adão, então Ele tirará, esta será a ressurreição, um nascimento original. Então quando Deus trouxer os homens à ressurreição, então nós estaremos levantando sem corrupção, incorruptível. Mas por quê? Porque você guardou esta sua vida, você entregou a Deus e manteve a palavra de Deus no seu coração para que a sua vida fosse santificada, e então assim Deus nos levantará. Da mesma forma, você vai sujigando o seu corpo, aniquilando, anulando as obras de Satanás, enchendo a sua vida com a santidade de Deus. Então, quando os mortos ressuscitarem, o seu corpo está pronto para ser transformado. Vamos ler aqui então o que diz o irmão Brana. Começando no parágrafo 66 até o 74. Agora, este é um corpo celestial, para que quando morrermos, não nos tornemos um mito, nos tornamos um corpo. Se nós, cada um de nós, morrer, se a bomba atômica explodisse neste minuto, daqui a 5 minutos, estaríamos espreitando a mão de cada um e abraçando-os e gritando, e tudo aquilo, e glorificando a Deus. Sim, Senhor. Amém? Deixa eu voltar aqui, depois eu pretendo ler sem interromper, se for assim a direção do Espírito. Agora, este corpo celestial, para que quando morrermos, não nos tornemos um mito. Qual é esse corpo celestial? Então é esse que Paulo disse de Coríntios. Se nós morrermos, temos um corpo preparado por Deus, né? Uma casa, um edifício, preparado por Deus. Agora este corpo, ele é chamado de corpo celestial, um corpo celeste, onde os nossos irmãos que morreram em Cristo, e seu corpo foi para a sepultura, então o Espírito, que é o que está vivificando esta carne, ele entrou neste corpo celestial. Este corpo que está no paraíso está diante do Senhor. É o corpo celeste. Está ali glorificando a Deus. Porque se o nosso corpo morre e não tem outro, então nós seríamos
um mito. Então, para que não nos tornemos um mito, nos tornamos um corpo, saindo deste e entrando naquele. Amém? Então, se a bomba atômica explodisse, todos nós morrêssemos, dentro de poucos minutos nós estaríamos desse outro lado, sustentado da graça de Deus, saudando os nossos irmãos, e aí juntos, nós juntos saudando os nossos irmãos do outro lado. Amém? Glorificando a Deus. Irmão, e o irmão e a irmã Spencer, assentados aqui, eu penso que são dos mais velhos casais que estão aqui. Teriam 18 anos de idade. O irmão Neville seria simplesmente um rapazinho, e eu seria um jovem garoto. E todos nós seríamos. Isso é exatamente a verdade. Se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro preparado. Quando um bebezinho sai de sua mãe, como num nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente torcendo e as pernas pulando e assim por diante. Desculpem a expressão, vocês, moças, mas quando isso acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira. E lá, uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê. Logo então, deixe-o só. Ele tomará a sua cabecinha e o enfiará contra os seios de sua mãe e começa a mamar. Se ele não fizesse isso, o leite nem mesmo descia. Pois quando este corpo é trazido aqui, um corpo espiritual, pronto para entrar nele. E logo isto, oh aleluia, se este tabernáculo terrestre de nossa habitação for dissolvido, há um esperando no além. Logo que sairmos deste, entraremos naquele. Um que não deseja um gole de água fria, que não tem necessidade de um gole de água, um que não come, eles não são pó da terra. Amém? Agora então, esse corpo celeste, ele não é pó da terra, ele não come, ele não bebe. Então os irmãos estão ali, dia e noite, glorificando a Deus, mas naquele corpo celeste não se come, não se bebe. Este corpo celeste não será assim. Só passando aqui as etapas para nós entendermos, Então, quando esse corpo nasceu, tinha um espírito para entrar nele. Então, quando esse corpo, o espírito sair desse corpo, tem outro corpo para nós entrarmos nele. E esse é o corpo celeste. Mas eles são simplesmente tão reais. E podemos sentir e estreitar as mãos e simplesmente amar. E tudo é perfeito. E aquele corpo está esperando no além. Amém? Então há um corpo esperando no além. Aquele corpo está esperando no além. É parte dele. Existem 3 deles. Tá, então existe 3 deles. 3 o quê? Corpo. Corpo terrestre. Se saímos desse, entramos para o segundo corpo, que é qual? Celeste. O corpo celestial. Mas ainda há um terceiro, então. Existem 3 deles. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Onde começamos a vida eterna? Bem aqui no altar. Onde é o altar? O altar sempre é a casa de Deus.
Se tomar isso aqui, qualquer hora precisamos, se Deus der graça, trazer esse assunto assim, porque hoje existe os desigrejados, aqueles que acham que não precisa mais de igreja, que eles são cristãos em casa, isso tanto no mundo, como pessoas de dentro da própria mensagem do profeta. Então você vê que é um espírito que vai tomando as pessoas, a vida começa no altar, e nós sabemos que o altar fica na igreja. Mas você pode dizer a mim, não, mas o altar é o coração do homem. Mas então Deus, nós sabemos por volta do Antigo Testamento, Deus trouxe um templo, então o templo é onde as pessoas se congregavam a adorar o Senhor. Então a necessidade, de haver um templo e um lugar onde adorar a Deus, que o irmão Branham até diz, você tem que escolher uma igreja onde você adore a Deus e dá os seus dízimos. Se você crê no profeta, então você nunca deixará de congregar. E aqui você começa a eternidade. Você começa a vida eterna bem aqui. Aonde? Nesta vida, nesta terra. Então você é nascido outra vez um filho de Deus. Então quando você morre, você começa, quando a morte te atingir neste corpo e o coração parar de bater e as rodas mortais começarem a se silenciarem, então aquela pequena sombra, que era uma sombra da sombra, em segundo ela se torna uma sombra da sombra, e então em seguida ela se torna a sombra, e em seguida se torna um pequeno fio, e então logo se torna um córrego, e em seguida se transforma em um rio, e logo se torna em um oceano. E depois de algum tempo você estará de pé, na presença de seus entes queridos, lá no além, vestidos com a roupagem de corpos celestiais. Vocês conhecerão uns aos outros, amarão um ao outro. Você regressará a ser jovem, e uma jovem outra vez, exatamente correto. Espere lá, até que a vinda do Senhor Jesus. Em algum tempo, aquele corpo glorificado de sua reticências, recordem, aquele é um corpo celestial, não um corpo glorificado. Aquele que está lá é um corpo celestial, não um corpo glorificado. Um corpo celestial. Em algum dia, naquele corpo celestial, estarás nos céus com Jesus. Pois eu vos digo, 2 Tessalonicenses 5, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, um ou outro, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos, a melhor palavra, impediremos os que dormem, porque a trombeta do Senhor soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes corpos celestiais, então veja,
a ordem da ressurreição, né? Esses não impediremos aos que dormem. Deixa eu voltar aqui, eu me perdi, me perdoe. E dizemos-os, pois, isto pela palavra do Senhor: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não impediremos, né, os que dormem. Porque a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e estes corpos celestiais descerão e estarão na terra. Corpos glorificados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Não bebereis mais deste fruto? Da vide, nem comerei mais até que o coma outra vez convosco no reino de meu Pai. A ceia do Cordeiro. Pois 3 anos e meio o anticristo terminará o seu reinado. O mundo inteiro será destruído. Os judeus serão chamados. José fez a si mesmo conhecido para os irmãos, e não havia nenhum gentil presente quando ele enviou. Vocês conhecem a história. José, o tipo perfeito de Cristo em todos os modos. E quando José enviou seus irmãos e eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, e então eles disseram: ora, este sujeito, nós não deveríamos ter matado o nosso irmão José, nosso irmão José? Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro, agora quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, e José estava tão satisfeito que ele teve que chorar um pouco, e então despediu a sua esposa e seus filhos e todos os guardas e tudo mais, e ele os enviou ao palácio exatamente correto. E então, na presença tão somente dos judeus, ele disse: eu sou José, o vosso irmão. Eu sou o vosso irmão. Então eles prostraram e começaram a tremer. Disseram: agora sabemos que receberemos aquilo, porque nós maltratamos o nosso irmão. Nós dissemos que matamos o nosso irmão, e agora ele é este grande rei. Ele disse: Deus fez isso por um propósito, para salvar vidas. Esta é exatamente a razão pela qual Deus fez isso, para salvar os gentios. Porém, os gentios estavam no palácio, aleluia, sendo rejeitado por seus irmãos José. Ele tomou uma noiva, e a noiva era uma gentílica, não uma judia, certo? Agora, onde você está chegando agora? Depois de colocarmos este corpo glorioso, e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial, for um tipo glorificado, então você entendeu o que eu quero dizer agora? Amém. Voltando aqui, esse corpo glorificado, então o irmão Brand diz: o celeste estará na terra. Por que o celeste estará na terra? Porque os mortos ressuscitarão.
A outra mensagem, o irmão Brana disse que o corpo celeste, ele desce e encontra com o corpo terrestre, né? E quando nós subimos com o Senhor, um corpo glorificado. Então você vê esse corpo que foi pó da terra, voltou ao pó da terra, tivemos um corpo, os irmãos tiveram um corpo celeste, lá na presença de Deus, num corpo que eles não comeram, não comem, não bebem, né? O irmão Brana citou a escritura aqui, que o Senhor Jesus disse: não beberei mais do fruto da vide, nem comereis mais outra vez convosco, até que venha o reino do Pai. Hoje que eu vi isto, nunca tinha visto. Quando é que nós vamos comer lá do outro lado? Aqui nós tomamos a ceia. Mas se nós partirmos antes do arrebatamento, nós estaremos lá com os irmãos e nós só vamos comer do fruto da vide após a ressurreição. Depois, devo tomar outros parágrafos, olhando de outro prisma, né? Mas aqui só então para nós vermos este corpo, o celeste encontrando com o terrestre, e quando nós formos arrebatados, então nós estaremos num corpo glorificado. Esse corpo glorificado, nós estamos subindo com o Senhor, encontrando Ele nos ares, onde nós vamos para a ceia das bodas do Cordeiro, então vamos beber, ceiar no reino de Deus. Amém? Então este corpo é o que nós estamos esperando e crendo que vai acontecer tão logo. Por isso eu disse, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, o que aconteceu com Ele. Porque Ele nasceu de mulher, foi uma criança, um adolescente, um adulto, né? Já por seus 30 anos, começou o ministério, veio a morte, veio a ressurreição, mas aquele mesmo corpo que foi colocado na tumba foi o que ressuscitou. Então esse corpo nosso que vai para a tumba, Deus o trará de volta, não agora, nascido por mulher, mas ressurreto. Então encontra-se com o corpo celeste, isso os irmãos que estão mortos, porque então aí nós sofreremos a transformação. Nós que estivermos vivos, seremos transformados. Quando os nossos irmãos ressuscitarem, nós não vamos subir no arrebatamento se não vermos os nossos irmãos ressuscitados. Quando nós virmos eles ressurretos, então nós sabemos que é a hora do rapto. O rapto é uma revelação, aplica-se tanto o rapto é uma revelação, mas se não tiver a revelação da palavra de Deus dentro do seu coração, entender estas mínimas coisas, que são grandes na verdade, e estarmos atentos, esperando, desejando de todo o coração, porque o irmão Brana disse que ele vem para aqueles que o esperam. Então a nossa preocupação como filhos de Deus, olhando para Cristo, então Ele morreu, ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 17, as irmãs chegaram para vê-lo. Disse Jesus, versículo 17, capítulo 20: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu estava olhando em outra tradução, né? A outra tradução diz assim: não me toques, não encoste em mim. Então aqui está escrito: não detenhas, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então, naquele momento ele havia ressuscitado,
elas não podiam tocar nele, naquele corpo terrestre. Mas quando ele sobe, ele desce e se apresenta no meio dos discípulos, aí ele disse para Tomé: pode tocar em mim. Aí já é o corpo glorificado. E então João escreveu na sua carta: como ele é, nós seremos. Os irmãos entenderam? De um corpo terrestre a um corpo celestial, do corpo celestial unindo com o terrestre e entrando no corpo glorificado. 3 corpos, agora a união destes 3, virando o corpo glorificado, que é o corpo palavra, o corpo que Deus criou Adão lá no princípio, sem o pecado. É um corpo que agora não tem barreira. Você vê o Senhor Jesus após a sua ressurreição, eles estavam no cenáculo, ele apresentou no meio deles. A Bíblia não disse que ele bateu na porta, abriu a porta e entrou. Apareceu no meio deles. Esse é o corpo glorificado, é o corpo de Deus, é um corpo que não existe barreira para ele. Então, como ele é, nós seremos. Se morrermos aqui, temos um corpo esperando por nós lá no além. Depois então virá a ressurreição, aquele corpo celeste encontrando com o terrestre e tornando-se este corpo glorificado igual ao do Senhor. Agora que Deus nos ajude e guarde isso no seu coração, porque nós cremos que estamos prestes, tão perto do arrebatamento, e para o arrebatamento os santos ressuscitarão e nós seremos transformados. Ao subir aos ares, então, encontrar com o Senhor, já estaremos num corpo glorificado. Por isso, vamos descer então para o milênio. Sabemos que a bomba atômica vai explodir, né? A humanidade, os homens morrerão, haverá um fim. Como diz o profeta, o fim vem. O fim está cavalgando, está bem próximo. Meus irmãos, é você que guarde o seu coração com Deus. Mais ninguém. Eu só posso lhe ajudar falando, advertindo. E creio não sou eu falando, porque a voz é Deus que fala, e eu não sei nem mesmo o que dizer. Mas nós estamos prestes à beira. Você olha o mundo, é a confusão que está no mundo, um mundo violento, como foi nos dias de Noé, as mulheres formosas, mas a era de Laodiceia classifica como loucos, estando pobres, cegos e nus, desgraçados e não sabendo, dizendo: rico sou, de nada tenho falta. Então que Deus nos ajude a nós olharmos estas coisas e nos desprender de nossos hábitos, nossos costumes, e lançar o nosso ser totalmente nas mãos de Deus. Deus te abençoe. Deus te conceda graça. Prossiga firme em fé, porque o tempo da redenção está muito próximo. É o tempo de nossa saída para estarmos com o Senhor por 3 anos e meio e depois descer para o reino milenial para vivermos com Ele então 1 milênio e depois passando a eternidade. Depois do milênio, você estará correndo algum risco? Não. Se você é cheio do Espírito Santo, você sobe. Quando você descer para o milênio, você está num corpo glorificado. Quem estará no milênio? Cristo e a noiva. Corpo glorificado, vivendo um dia de paz. Depois Satanás vai ser solto. Então, quando Satanás for solto, ele vem fazer guerra contra os santos. Você, santo, santificado,
cheio do Espírito Santo, corpo transformado, vai cair outra vez? Não. A Bíblia diz: bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, porque eles não sofrerão o dano da segunda morte. Então nós, cheios do Espírito Santo, transformados, então você crê que a eternidade está dentro do seu coração. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos por sua grandeza, por sua bondade, sua manifestação, ainda nesses dias, nestas horas que estamos vivendo, Pai. O Senhor ainda é o Salvador, é o curador. A sua misericórdia está estendida a favor de todos aqueles que te amam e te desejam. Pai, desejamos entregar o nosso coração, estarmos totalmente rendidos nas mãos do Senhor, crendo nestas promessas, nesta maravilha. São coisas que os nossos olhos não viram, nunca desceu ao coração do homem, e o Senhor vem revelando, mostrando o que será quando chegarmos do outro lado, Pai. Quantas maravilhas! Que momento sublime de estarmos te adorando, sem a barreira do pecado, sem estas lutas e problemas. Queremos te adorar por toda a eternidade, Senhor. Abençoe o teu povo, vivifica o nosso coração, sela a nossa vida, Pai. Por todo sempre nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos em paz.